Olá, galerinha! Vamos ir para a correção de mais uma das nossas listas de exercício. Questão de número 1. Escreva os números a seguir na forma de fração irredutível. Então, bem, temos aqui os números e a gente vai escrever na fração irredutível. Então, tem aqui o número 0,2, né? Então, como que eu vou fazer para passar ele para fração? Vou escrever o número sem a vírgula. Ó, quem que é o 0,2 sem vírgula? 2. Passo um traço da fração. Coloco o número 1 aqui no denominador. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma. Então acrescento 1, 0 aqui no denominador. Então ficou o quê? 2 sobre 10, ou seja, 2 décimos. Tá? Quando eu falo na fração irredutível, eu tenho que colocar ela na menor fração possível. Então eu tenho que reduzir ela até a menor fração. Ou seja, aqui todos os dois dá para simplificar por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1 quinto. Ou seja, 1 quinto é a menor fração. Então, ou seja, essa aqui é a fração irredutível. Letra B, 0,25. Então, como que eu vou fazer? Escrever sem a vírgula, então ficou qual número? 25. Passo o traço da fração. Coloco o número 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então acrescento 2, 0. Então ficou o quê? 25 sem décimo, ou seja, 25 sobre 100. Simplificando, todos os dois dividem por 25. Então vamos simplificar aqui por 25. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então ficou quem? 1 quarto. Então ficou 1 sobre 4. 1,4. Escrevendo sem a vírgula vai ficar o quê? 14, né? Passo o traço da fração, coloco o número 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1. Então acrescento 1, 0. Então ficou o quê? 14 décimos. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 2. Então, 14 por 2 é 7. 10 por 2 é 5. Então ficou o quê? 7 quintos. 1,25. Então, escrevendo sem a vírgula, ficou 125. Passo o traço da fração, coloco o número 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então, acrescento 2, 0. Então, ficou 125 por 100. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 25. Então, todos os dois aqui por 25. 125 por 25, 5. 100 dividido por 25, 4. Então ficou o quê? 5 quartos. 2,25. Então, sem a vírgula ficou o quê? 225. Sobre quem? Coloca o número 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então acrescento 2, 0. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 25. Todos os dois dividem por 25. 225 dividido por 25, 9. 100 dividido por 25, 4. Então ficou o quê? 9 quartos. Questão de número 2. Determine a fração geratriz de cada dízima periódica a seguir. Então vamos lá, temos a dízima aqui 0,3333. Ou seja, o período aqui é quem? 3, não é? Então coloca aqui o 3 no numerador. Quem está repetindo? É só o 3, né? Então coloca o 9 no denominador, né? Então a gente já viu, né, como que é que a gente faz, então já colocando simplificado aqui. Então ficou 3 sobre 9, ou seja, 3 nonos. Dá para simplificar? Dá. Divide por 3. Então vai ficar o 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, ou seja, a fração geratriz que designou essa dízima periódica aqui é quem? 1/3. 0,21, 21, 21. Então, quem que é o período que está se repetindo aqui? 21. Coloca o traço da fração. Quantos algarismos que se repete? 2. Então, coloca aqui o quê? 2, 9. Então, ficou o quê? 21, 99 avos. Dá para simplificar? Dá. Todos os dois divide por 3. 21 dividido por 3, 7. 99 dividido por 3, 33. Ou seja, ficou 7,33 avos.
1,333. Ou seja, então vamos lá, ó. Coloca aqui sem a vírgula. Quem que é? 13. Passa o tracinho. O período está se repetindo aqui é o 9. Ah, então o 3 sobre 9. Não, tem que retirar a parte inteira. Então, menos 1. Tá? Então, ó, 13 menos 1, 12. Sobre 9. Então, ficou 12 nonos. Dá para simplificar? Tá, todos 2 divide por 3. Então, 12 dividido por 3, 4. 9 dividido por 3, 3. Então, ficou o quê? 1,3333. Fração geratriz é o quê? 4 terços. 1,2333. Opa! Agora aqui já tem um antiperíodo aqui, que é quem? O número 2, né? Então, vamos escrever o número até chegar aqui no período que se repete. Então, ó, 123, né? 1, 2 e o 3. Menos o número aqui, ó, o inteiro, com o seu antiperíodo. Então, ó, menos 12, tá? Quem repete não é só o 3, então coloca um 9. Não tem um antiperíodo, então eu acrescento 1, 0. Então, ficou sobre 90. Então, 123 menos 12, 111. Sobre quem? 90. Então, a fração geratriz, 111 sobre 90. Dá para simplificar? Dá. Todos os dois divide por 3. 111 dividido por 3, isso é igual a 37. 90 dividido por 3, 30. Então, ó, a fração geratriz, 37 30avos. 0,999, ou seja, quem que é o período aqui que se repete? O 9. Passa o traço da fração, coloca o 9 no denominador. Dá para simplificar? Tá, todos 2 por 9. 9 dividido por 9, 1. Tá? Então a fração geratriz é 1. Questão de número 3. O pai de Carolina mediu o comprimento da mesa da sala com sua mão e contou 8 palmos. Ela também mediu a mesa do mesmo modo e contou 11 palmos. Qual o tamanho do palmo de Carolina se o palmo de seu pai mede 22 centímetros? Ou seja, então qual vai ser o tamanho do palmo de Carolina? Bem, ele contou 8 palmos e deu o mesmo tanto que o dela, não deu? Então vamos ver qual vai ser o tamanho da mesa? Então, ó, 8 vezes 22. 8 vezes 22, isso é igual a 176, né? Então, 176. Ou seja, o tamanho ali da mesa, né, é de 176 centímetros, certo? 11 palmos da Carolina vai dar quanto? 176 centímetros. Então, o que é que eu faço? 176 dividido por 11. Isso é igual a 16. Então, quanto que mede o palmo de Carolina? 16 centímetros. Alternativa D. Questão de número 4. Os números irracionais são números que não podem ser expressos na forma fracionária e não são dízimas periódicas. Assim, é comum utilizarmos de aproximações para expressar números irracionais na forma decimal. Considere as seguintes aproximações. Raiz de 2 igual a 1,41. Raiz de 3 igual a 1,73. Raiz de 4 igual a 2,23. E raiz de 7 igual a 2,64. Nessas condições, qual número inteiro mais próximo que é maior ou igual ao valor da expressão? Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 4 mais raiz de 7. Então, ó, mais próximo que é maior ou igual ao valor da expressão. Então, vamos lá? Raiz de 2 ele falou que é 1,41, mais raiz de 3 que ele falou que é 1,73, mais raiz de 4, 2,23, mais raiz de 7 que é 2,64. Tá?
Então, ó, somando tudo isso aqui é igual a 8,01. Então, mais próximo de 8,01, quem que é? É o 8, né? Porém, ele fala aqui o seguinte: nessas condições, qual número inteiro mais próximo que é maior, né? Então tem que ser maior ou igual ao valor da expressão, né? Maior ou igual. 8 não é igual a 8,01, certo? Não é igual. Ou seja, quem que é maior? O 9. Tá. Então, alternativa C. Questão de número 5. Um automóvel leva 4 horas para percorrer 460 km. Se esse automóvel, na mesma velocidade, precisar percorrer 345 km, quanto tempo levará? Então, vamos lá. Temos aqui o tempo, né, e o percurso. 4 horas, ele vai percorrer 460 quilômetros. Quantas horas ele vai percorrer 345 quilômetros? Ou seja, o percurso diminuiu, não foi? Se o percurso diminuiu, o tempo também vai diminuir. Então, ou seja, eles são grandezas proporcionais. Então, como que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, vai ficar, ó, 460 vezes x, que é igual a 345 vezes 4. Então, 460 vezes x, 460x, que é igual a 345 vezes 4. Isso é igual a 1.380. Então, x é igual a 1.380 dividido por 460. Então, x é igual a 3. Ou seja, quanto tempo levará? Então, levará 3 horas para percorrer 345 quilômetros. Questão de número 6. Um produtor rural tem uma produção anual de soja de cerca de 120 toneladas. Em um quinquênio, este produtor irá produzir quantas toneladas de soja? Então vamos lá. Tempo, produção. Ou seja, em um ano, ele produz 120 toneladas. Em um quinquênio, o que é um quinquênio? 5 anos. Quantas toneladas ele vai produzir? Então vamos lá. Aumentou o tempo? Sim, aumentou. Se aumentou o tempo, vai aumentar o quê? A produção. Então elas são o quê? Diretamente proporcionais. São diretamente, a gente multiplica cruzado. Então fica 1 vezes x, que é igual a 5 vezes 120. 1 vezes x, 1x. 5 vezes 120, 600. Então, ou seja, em 5 anos, ou seja, em um quinquênio, quantas toneladas ele vai produzir? 600 toneladas, né? Então, em um quinquênio, irá produzir 600 toneladas de soja. Número 7. Para atender a alta demanda em televisores, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 televisores, haverá um aumento na produção diária de... Então, ou seja, ele totalizou agora 8 máquinas, não é isso? Então, ele tinha quantas máquinas? Ele tinha 5 máquinas.
tá? E essas 5 máquinas produziam quantos televisores? 750. Quantas máquinas agora ele aumentou? 3. Essas 3 vão aumentar quantos televisores? O número de máquinas aqui diminuiu, ou seja, vai diminuir. Só diminuiu, mas ele vai aumentar. Bem, porque aqui a gente já está fazendo direto quanto que vai aumentar a produção diária, tá? Então por isso que a gente já está fazendo, por isso que eu falo, ó, diminuiu, então vai diminuir a produção. Mas por quê? Porque a gente está fazendo somente com 3 máquinas, que é a quantidade de máquinas que ele comprou. Então, ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Então, o que a gente faz? Multiplica. Cruzado, então ficou 5 vezes x, que é igual a 750 vezes 3. 5 vezes x, isso é igual a 5x. 750 vezes 3, isso é igual a 2.250. Então, x é igual a 2.250 dividido por 5, x é igual a 450. Então, ou seja, quanto que vai ser o aumento de televisão por dia aí? 450. Alternativa C. Questão de número 8. Uma caixa contém algumas bolinhas de borracha, sendo 8 bolas são verdes, 6 bolas são amarelas, 4 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Qual a probabilidade de alguém, sem olhar, tirar dessa caixa uma bola azul? Ou seja, ele vai lá pegar, retirar uma bola, sem ver, e sair uma bola azul. Então, bem, qual que é o total de bolinhas? Então, eu tenho 8, tenho 6, tenho 4 e tenho 2. Então, tenho um total de 20 bolinhas. E quantas são as azuis? São 4. Então, a probabilidade de eu pegar um azul são 4 em 20. Simplificando isso aqui, dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4. 1, 20 dividido por 4, 5. Ou seja, 1 quinto. Então, 1 em 5 vai ser azul. 1 dividido por 5, 0,2. Em porcentagem, multiplique por 100, 20%. Então, a probabilidade de pegar uma bolinha e essa bolinha ser azul é de 20%. Alternativa B. De número 9. Uma escola resolveu confeccionar uma bandeira formada por 3 faixas horizontais para participar de uma competição no estado. Como mostra a figura a seguir, a escola consultou os alunos a respeito das cores a serem usadas na bandeira e foram indicadas as 5 cores da figura ao lado, nessas condições de quantos modos a referida bandeira pode ser pintada, sendo que faixas adjacentes devem ter cores diferentes. Então tá aqui, ó, 5 cores diferentes, tá? Bem, e assim, uma cor não pode ser adjacente à outra, tá? Então vamos supor, se eu colocar azul aqui, aqui não pode ser azul de novo, aqui tem que ser outra cor, tá? Porque não pode ter a mesma cor adjacente, uma em cima da outra. Então, ou seja, aqui na primeira faixa eu posso ter quantas cores? 5, né? Qualquer uma dá 5. Nessa segunda faixa eu posso ter quantas cores? 4, por quê? Porque aqui já foi uma cor, não posso pintar com a mesma cor aqui embaixo. E aqui embaixo pode ter quantas? 3? Não, 4. Por quê? Pode ter a mesma cor lá da primeira, mas não pode ter a cor da segunda. Por quê? Porque as cores não podem ser adjacentes. Então aqui posso ter 5, aqui 4 e aqui 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Então, ou seja, quantas formas diferentes? 80 formas. Alternativa D. Certinho, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.